de descobrimentos. Busca interior, parte 2. Na década de 50, milhões de americanos podiam ler nos jornais os últimos conselhos das queridas Abe e Ann Landers. Essas irmãs gêmeas de Sioux City, Iowa, eram as colunistas conselheiras mais populares do país. Os americanos adoram conselhos. Eles são viciados em autoaperfeiçoamento, otimistas quanto ao seu futuro e guiados por uma crença quase religiosa de que podem sempre mudar para melhor. O ponto de vista oposto, segundo o qual o comportamento é determinado ao nascer e não pode ser mudado, ainda é associado com a Alemanha nazista, onde a eugenia foi utilizada para justificar o genocídio. Os americanos seguem os cientistas que têm uma opinião contrária. Quando se trata de comportamento, é o ambiente que conta e praticamente tudo é possível. Voltaremos a seguir com o século de descobrimentos. 1945. O clima é de otimismo. Os soldados que lutaram contra o totalitarismo além-mar retornam para a nação mais poderosa do mundo. Retornam para vidas interrompidas, namoradas e famílias deixadas para trás. Com o fim da guerra e a vitória assegurada, tudo parece possível. As pessoas pensam que após os incríveis resultados da ciência e da tecnologia e a vitória na Segunda Guerra Mundial, não havia, em princípio, limites para o que podiam fazer com o interesse de melhorar a vida depois da guerra. A tecnologia que nos permitiu vencer a guerra para derrotar Hitler, para derrotar os nazistas, podia ser usada para libertar os indivíduos, para ajudá-los a se autodesenvolver. Portanto, era uma passagem, acho eu, da tecnologia enfatizando as armas para uma tecnologia enfatizando o espírito humano e o desenvolvimento da natureza humana. Como se fosse possível transferir o domínio de um campo para o outro. Esse aparelho me permite lavar a roupa em qualquer dia e não importa o clima. Nos anos 50, muitos americanos desenvolvem um apetite quase insaciável por todas as novidades que podem ser fabricadas, compradas, vendidas e consumidas. Eles pensam que o lar, a família e todos os diferentes aspectos da sociedade podem ser manejados, planejados e controlados tecnicamente. Enquanto alguns tecnólogos concebem novos e atraentes produtos de consumo para um público ávido, o psicólogo de Harvard, B.F. Skinner, busca nada menos que a engenharia da natureza humana. Usando até mesmo pombos como cobaias, Skinner afirma que com a correta engenharia social, podemos criar uma nova raça de seres humanos. Skinner é um seguidor fiel da tradição behaviorista, da qual John Watson foi o pioneiro nos anos 20. Assim como Watson, Skinner sustenta que, com as ferramentas adequadas, podemos prever e controlar o comportamento. Nos Estados Unidos, Skinner é, de fato, o coroado sucessor do behaviorismo de Watson. Mas é interessante refletir na existência de uma sutil diferença no modo como eles chegaram lá. O Watson, como sabemos, acabou se tornando um executivo de publicidade, aceitando o sistema de valores americanos existentes. Skinner era diferente, ele era um visionário. Skinner pensava que através do behaviorismo ele podia conduzir o mundo para uma humanidade melhor. Não para onde a humanidade estava indo, mas sim levando-a para um novo lugar graças aos princípios do behaviorismo. Atendo-se ao que Watson deixara de lado, Skinner deseja fazer uma ciência rigorosa para provar que o ambiente é tudo. Mude o ambiente, sustenta ele, e você pode mudar o indivíduo, que no caso da experiência de Skinner era um pombo. Este pombo faminto se move mais ou menos ao acaso. Às vezes, gira a cabeça para a esquerda. Quando faz isso, reforçamos esse movimento, oferecendo-lhe comida. Skinner espera, então, que ele gire mais ainda. E, novamente, o alimenta. No fim, o pombo fará um giro completo, tendo aprendido que somente quando girar será recompensado.
O que Skinner conseguiu fazer em estudos cuidadosamente controlados com modelos animais foi demonstrar que cadeias completas de comportamento poderiam ser construídas passo a passo. De modo que, literalmente, podia-se ensinar um pombo a ter comportamentos complexos que ninguém imaginaria possíveis. Skinner acredita que se isso funciona com pombos, por que não funcionaria com pessoas? Na mente de Skinner, comportamento é comportamento, não importa a posição na escala evolutiva, e tudo é aprendido. Um dos grandes sucessos é um tipo de educação. As pessoas aprendem a fazer tarefas muito mais complicadas do que se podia imaginar, fracionando o comportamento em passos menores e promovendo reforço positivo pelo caminho. A essência do trabalho de Skinner é: podemos manipular o ambiente a fim de podermos produzir qualquer tipo de comportamento desejado. Podemos também desenvolver indivíduos de modo que todas as possibilidades futuras fiquem disponíveis para eles. A ideia de que tudo é possível goza de uma enorme popularidade nos anos 50. Uma época em que o país está mudando com uma velocidade chocante. É a era da explosão demográfica. As mães que trabalharam durante a guerra voltam para casa para criar os filhos. Com o crescimento econômico e a mobilidade nunca vista, jovens casais deslocam-se por todo o país, vivendo longe de seus pais e parentes. As mães que querem conselhos sobre como criar os filhos, talvez não possam pedir ajuda às suas mães, e sim a um pediatra amigo e ao livro que ele escreveu. O Dr. Benjamin Spock aconselha milhões de mães preocupadas em como criar seus filhos no ambiente adequado. Ele abrange todos os assuntos, da fralda à disciplina, valendo-se mais das ideias de Freud do que das de Skinner. Seu livro para pais vende mais exemplares do que qualquer livro na história, exceto um, a Bíblia. O Dr. Spock lançava a mão da ideia de que os pais e os especialistas, de certo modo, trabalhavam juntos na criação das crianças. Que eles estavam cooperando para produzir crianças sadias, personalidades democráticas, e que os manuais de puericultura, como cuidar do seu bebê, podiam ser um tipo de ajuda útil para aquelas chamadas cientistas do fronte doméstico. Cientistas do fronte doméstico famintas por conselhos de especialistas. A televisão popular as satisfaz, trazendo as últimas novidades do laboratório científico para suas salas de estar. Conquista. A busca por novos conhecimentos sobre nosso universo, nosso mundo e nós mesmos. Este macaco é um órfão separado de sua mãe desde o nascimento. Literalmente, sua vida está por um fio. Uma gaze macia é sua única companhia, seu único conforto. Uma vez por dia, a almofada é retirada para a limpeza. Este é o laboratório do psicólogo Harry Harlow. O macaco está perturbado, estressado, permanentemente. Ele está estudando os macacos para melhor compreender as relações humanas. Ele pode morrer de anseio por amor. Harlow acredita que pode usar a ciência para estudar o amor. Com uma série de estudos pioneiros, ele explora territórios nos quais poucos cientistas jamais se aventuraram. Harlow disse que existia algo chamado ciência do amor. Por exemplo, que o amor, o tipo de intimidade que caracteriza as relações entre mãe e filho, podia ser objeto da ciência, embora neste caso ele estudasse os macacos. Que é possível, literalmente, levar o amor para o laboratório e colocá-lo sob o microscópio. Harlow está estudando o amor porque acredita que lhe causa um impacto marcante na vida jovem. O relacionamento entre a mãe e a criança, aquilo que Harlow chama de nosso primeiro ambiente social, pode ser a chave para explicar o comportamento durante toda a vida. Harlow concebeu uma série de experiências engenhosas. Ele cria um macaquinho, permitindo que ele escolha entre duas mães adotivas. A mãe de arame, que o alimenta, e a mãe de tecido, que não o alimenta.
Harlow acredita que a mãe de tecido proporcione algo mais, ou seja, conforto e amor. Aqui está o macaquinho 106, alimentado na mamadeira pela mãe de arame. Ele procura a mãe de arame. Mas o macaquinho rapidamente corre para a mãe de tecido, com quem permanecerá aconchegado nas próximas 18 horas. Na opinião de Harlow, ele escolhe aconchego em vez de comida. Em outra experiência, Harlow cria uma situação de medo. Para quem o macaquinho se dirige agora? Vamos descobrir qual sua reação para com sua mãe quando o amedrontamos. Ele está com medo e faz o que qualquer criança fará em situação parecida. Ele corre para sua mãe para tocá-la, para afastar o medo. Para Harlow, existe algo na experiência sobre o conforto do amor, mais do que com a comida, que parece crucial a todos esses macacos. Mas o que se passa quando o macaquinho é criado sem nenhuma mãe, seja de arame ou de tecido? Nessa situação, o macaco órfão fica sozinho. Ele não busca nem mesmo a mãe de tecido quando assustado, mas recua para o seu mundo interior. Harlow acredita que demonstrou como o anseio por amor pode prejudicar um macaquinho por toda a vida e se pergunta se o mesmo vale para as pessoas. O que aparece claramente nas experiências de Harry Harlow é que as primeiras experiências e o ambiente são cruciais para o desenvolvimento sadio do bebê e da criança. E que se você alterasse isso, se o tipo certo de presença maternal não estivesse presente durante os anos críticos, então o bebê, ao crescer, poderia se tornar um adulto incapaz de formar relações saudáveis com as outras pessoas. Enquanto Harlow acredita que um ambiente ruim possa prejudicar, existem outros que acreditam que um ambiente terapêutico possa fornecer a cura. Entre esses sobressaem-se os psicanalistas. Nos anos 50, a psicanálise invadiu os Estados Unidos, embora o próprio Freud já tivesse falecido uma década antes. Existe um otimismo fundamental na sociedade americana que afirma ser possível resolver quase todos os problemas. E a postura da psicanálise de que, em última instância, toda dificuldade podia ser compreendida parece cheia de sentido e potencialmente, no mínimo, mudou algo que mexia muito com os americanos. Freud originalmente concebeu a psicanálise para ajudar indivíduos neuróticos, pessoas essencialmente normais que estavam incapacitadas por conflitos interiores. Ele nunca pensou que pudesse ajudar os doentes mentais graves, mas seus discípulos americanos pensavam de forma diferente. Uma das questões da década de 50 era qual o poder da psicanálise como intervenção, como terapia. Seria somente uma terapia para os problemáticos, para os ligeiramente neuróticos, para os ansiosos? Ou poderia realmente ministrar um golpe terapêutico eficiente para ajudar os mais graves doentes mentais de nossa sociedade, os esquizofrênicos? Uma das psicanalistas que acreditava nisso era Frida Fromm-Reichmann. Graduada em neurologia na Alemanha, ela acreditava fortemente que, enterrada no fundo de cada paciente, não importa a gravidade do distúrbio, resta uma certa saúde que pode ser trazida à tona, se o tratamento for correto. Ela desenvolveu essa postura, em parte, graças a seu trabalho com pacientes com lesões cerebrais na Primeira Guerra Mundial. Mesmo aqueles pacientes atingidos por bombas ou por gás podiam se recuperar até certo ponto. E sua abordagem para com eles era baseada no potencial pessoal de cura e não na parte que fora lesada. Quando começou a trabalhar com psicóticos, ela usou a mesma orientação e sempre procurou aquela parte do paciente que ainda estava intacta. Quando Fromm-Reichmann emigrou para os Estados Unidos, ela tornou Chestnut Lodge sua base profissional. Construída como um hotel de veraneio em meados de 1890, nos arredores de Washington, D.C., o local foi adaptado para ser um hospício.
Em meados de 1950, Chestnut Lodge era um dos poucos hospitais psiquiátricos no país que ofereciam psicoterapia como tratamento principal. Somente a elite podia custear uma estada aqui e a lista de espera era longa. Aqui, a psicoterapia era usada para tratar os psicóticos e o campo ambiental iria enfrentar seus grandes desafios. Chestnut Lodge era um lugar estranho, quase que mítico, porque temos provas bem razoáveis de que o tratamento dado ali podia ter um impacto terapêutico significativo, simplesmente através da psicoterapia. Esquizofrenia é uma doença marcada por uma perda de contato com a realidade, alucinações, vozes, paranoia. Ela não era bem compreendida nos anos 50, quando uma jovem do Brooklyn chega buscando socorro. Joanne Greenberg esperou 3 anos para entrar em Chestnut Lodge. 2 dias antes de completar 16 anos, ela é finalmente admitida. Mais tarde, ela descreveria sua doença e tratamento no livro I Never Promised You a Rose Garden, um sucesso de vendas. Não tinha a menor ideia do que se passava lá fora, mas eu estava experimentando tudo desde a idade de 6 anos. Tentar e corrigir, tentar e curar. Para mim, o pior medo é, de certo modo, não estar bem. E é só mais tarde, quando você finalmente diz: ei, você não vai ficar boa, nunca vai ficar boa. É que você diz: tudo bem, então manda ver. Fale sobre o sangue nas torneiras, as pessoas caminhando como se fossem vermes. Tudo bem, você sabe, fale sobre isso. Foi o que eu fiz. Fron Reichman se encontra com Joanne diariamente e a trata com uma variante da chamada cura pela conversa. Fron senta com seus pacientes, ouve, fala, mesmo quando estão alucinados, retraídos ou teimosos. Era uma ideia muito simples. Fale com os pacientes. Deixe-os falar com você. Leve-os a sério. Trate-os como seres humanos. As pessoas não estavam apenas lutando contra a psicose, a insanidade. Elas também tinham aspectos não psicóticos em suas mentes, em suas pessoas. E se fosse possível se deter a esse aspecto, tudo poderia ser diferente. Eu fazia terapia 4 vezes por semana. Mas naqueles anos em que fiquei no hospital, era só o que eu fazia. E a terapia me tirou tudo o que eu tinha. É um processo muito difícil. Minha aliada tinha uma mente de primeira e não me deixava escapar facilmente. Ela estava tentando elucidar coisas sobre minha vida que afetavam o modo como eu via a realidade. Não parece muito, não é muito. Você conta ao médico coisas, o médico ouve e presta atenção. Mas acho que isso reorienta seu cérebro. Acho que reorienta seu sentido de realidade. Acho que você rebobina, de algum modo, porque quando essas mudanças acontecem, elas são profundas. It's a profound change. Joanne Greenberg deixa Chestnut Lodge após 3 anos. Ela retorna 2 vezes para tratamentos curtos, mas por fim, Joanne cursa a faculdade, se casa, cria as crianças e escreve. Para Joanne Greenberg, a cura pela conversa de Fron Reichman foi suficiente, mas isso se revelou ser fora do comum.
A maioria dos psicóticos tratados unicamente com a terapia da conversa acabam tendo uma recaída. Logo, mesmo nas melhores circunstâncias, com os clínicos mais dedicados, os médicos que acreditam na cura pelo ambiente conseguem apenas sucesso ocasional. Nos Estados Unidos, nos anos 50, a maioria dos doentes mentais graves não estão nos melhores hospitais, nas melhores condições. Eles acabam em hospícios públicos. Aqui há uma orientação teórica diferente, enraizada na biologia, mas, novamente, com pouco sucesso. Eles acreditavam que doenças mentais graves eram basicamente distúrbios orgânicos neurológicos, essencialmente irreversíveis, como a maioria dos distúrbios neurológicos. Achavam também que as vítimas, os pacientes, precisavam ser cuidadas e, em muitos casos, pelo resto da vida. Os pacientes faziam o que queriam. Ficavam sentados no chão, olhando para o teto, ouvindo vozes. Eu me lembro de um grande pavilhão onde cerca de 150 pessoas estavam sentadas. Quando o atendente, a cada 20 ou 30 minutos, batia palmas, todos se levantavam e davam uma ou duas voltas ao redor do pavilhão, que era bastante grande. Então, ele batia palmas de novo e eles se sentavam. Era assim que se exercitavam, mas não era do lado de fora, porque todos os pavilhões eram trancados, e muito bem trancados. Os médicos oferecem o que podem. Usam duchas, esguichos, choques, operam. Os pacientes ficam em câmaras de gás carbônico, em salas refrigeradas, seus dentes são arrancados, são feitas sangrias, seus cérebros são fatiados. Mas o problema de tratar os desesperadamente enfermos não diminui. Nenhum lado da batalha, seja em Chestnut Lodge ou nos hospícios públicos, parece ter a resposta. O grande desafio na história da psiquiatria é que um certo tratamento sempre funciona para alguns pacientes, mas para outros não. Cada tratamento que se pode discutir, embora pareça maluco para nós agora ou bem elaborado, funciona para alguns e não funciona para outros. Os médicos tentavam tudo o que parecesse dar mais resultado. Eu me lembro de um grupo de estudantes de medicina visitando o hospital com um guia. Vendo os pacientes gesticulando para o teto e falando sozinhos, um deles me perguntou: será que algum dia existirá algum tipo de pílula que acabará com a terrível tortura que essas pessoas sofrem? E eu, sorrindo, disse: bem, não será uma pílula, mas talvez descobramos uma forma de tratamento melhor do que a que utilizamos agora. Mas você sabe, isso parecia ridículo. Na França, porém, em 1952, mesmo o que parece ridículo é perseguido. Aqui em Paris, em um hospital geral, uma descoberta acidental conduz à pesquisa de um tratamento radicalmente novo. Um tratamento que pode não só dar nova esperança aos pacientes, como também revolucionar o modo como a psiquiatria encara a doença mental. Isso começou com um cirurgião chamado Henri Laborit, que buscava um medicamento para acalmar seus pacientes antes da cirurgia. Ele adapta um preparado existente, acrescentando uma antihistamina. Ele descobre que a nova droga chamada cloropromazina, ou Largactil, acalma seus pacientes. E então, ele propõe a alguns psiquiatras amigos seus que... Hey, quem sabe essa droga possa ser útil em seus pacientes muito loucos. Parece que ela possui esse efeito favorável. E foi nessa base que essa droga foi testada pela primeira vez em pessoas com esquizofrenia. O primeiro teste foi aqui em Sainte-Anne, um hospital psiquiátrico francês. Assim como no resto da Europa, a esquizofrenia é considerada um distúrbio neurológico, uma doença que nenhuma quantidade de conversa conseguia curar. Os psiquiatras Jean Delay e Pierre Denacker realizam o primeiro teste. Pierre Pichot faz parte da equipe. Em psiquiatria, não conhecíamos o mecanismo, o mágico mecanismo das doenças mentais. Então, tudo foi tentado.
Apenas, como se diz, na base da sorte. Se algo tem efeito sedativo, talvez possa sedar e, quem sabe, fazer algo mais. DeLay e Denaquer se dão conta rapidamente de que estão lidando com algo importante. Eles relatam a transformação de seus pacientes esquizofrênicos e o súbito desaparecimento de alucinações e das vozes. A cloropromazina e seus médicos pioneiros são amplamente reconhecidos na França, em toda a Europa e do outro lado do Atlântico, na América do Norte, onde o psiquiatra Hans Lehmann ouve falar do assunto pela primeira vez. Ouvi falar disso através de uma declaração que eu pensava na época ser arrogante e totalmente infundada de um vendedor de uma empresa farmacêutica. Normalmente jogo fora os folhetos, mas dei uma olhada nesses assim que tive tempo de ler. Isso foi num domingo de manhã, na banheira. Lehmann testa a nova droga em enfermeiras em seu hospital no Canadá. Esta é uma prática comum na era pré-Sputnik da pesquisa científica. Depois, ele a testa em seus pacientes psicóticos. Após 2 semanas, 2 dos pacientes se curaram, ficando totalmente livres dos sintomas. Eu nunca tinha visto isso, não está nos manuais, e era como os franceses tinham descrito. Eu não acreditei, pensei que fosse um golpe de sorte. Mas aí, após 3 ou 4 semanas, vários outros pacientes estavam livres dos sintomas. Tínhamos algo que fechava a psicose como se esta fosse uma torneira. Os sintomas desapareciam, quer você os entendesse ou não, não importando qual tinha sido a dinâmica. E a cloropromazina é apenas o começo. Das pílulas para os doentes mentais graves, até os tranquilizantes para os levemente ansiosos. Do lítio e da resorpina dos anos 50, até o Miltown e o Valium dos anos 60. Medicamentos para a mente tornam-se parte da vida americana. Como essas drogas funcionam, a princípio ninguém sabe. Mas, de algum modo, elas mudam o comportamento, alterando o cérebro. O cérebro é a chave. As drogas psicotrópicas tinham sido descobertas empiricamente. Ninguém sabia por quê, mas elas funcionavam. Veio a pergunta seguinte: por que funcionavam? Nos laboratórios do mundo todo, da Suécia aos Estados Unidos, cientistas tentam encontrar a resposta. Solomon Schneider é um deles. Em 1975, Schneider e seus colegas realizam uma série de experiências com animais na Universidade Johns Hopkins para estudar como a cloropromazina funciona. Ele injeta a droga em ratos para ver como ela afeta o cérebro. O que ele descobre são mudanças na química do cérebro. A cloropromazina parece afetar uma substância química em particular, a dopamina. O cérebro do rato, assim como o cérebro humano, são constituídos por essas substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Os neurotransmissores permitem a comunicação das células do cérebro umas com as outras, constituindo uma rede complexa. Em última instância, o que as experiências de Schneider e de outros mostram é que existe uma íntima conexão entre os neurotransmissores e o comportamento. A dopamina está associada à esquizofrenia. Outras experiências associaram o neurotransmissor serotonina com a depressão e a acetilcolina com a memória. Na verdade, esses neurotransmissores e as reações que eles produzem no cérebro são as causas do comportamento, seja normal ou anormal.
Saber que temos cérebro e que podemos influenciar radicalmente o nosso modo de pensar, graças à ingestão de certas drogas, certas substâncias químicas puras, mudou de fato nossa concepção sobre nós mesmos. E é impossível voltar atrás. Apesar de alguns desejarem isso, não há mais possibilidade de volta. A Revolução Química dos anos 70 gerou uma biologia do comportamento, uma biologia da mente, uma biologia da emoção totalmente novas. Alguns cientistas começaram a se indagar. Se o cérebro pode ser fisicamente alterado por pílulas desse tipo, será que pode também ser mudado apenas pela experiência? A resposta veio de uma modesta criatura, uma lesma do mar. A diferença entre sua anatomia e a nossa é colossal, mas sua bioquímica é semelhante o bastante para permitir um experimento crucial. A partir dos anos 70, experiências com lesmas demonstraram que é possível mudar fisicamente a bioquímica do cérebro só pela aprendizagem. Que o cérebro, na verdade, responde à experiência e é de fato mudado por ela. Claro que uma lesma é só uma lesma, e não uma pessoa, mas isso prova que a experiência nunca mais pode ser separada facilmente da biologia. É o início de um novo modo de pensar revolucionário sobre o comportamento, uma nova síntese, enterrando a velha dicotomia entre natureza e educação. Uma síntese que incluirá até mesmo a genética. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.